Bom, para finalizar então, pessoal, nós vamos agora abordar aí uma introdução ao dimensionamento das estruturas protendidas, né? Vamos ver um pouco das principais fases que você precisa considerar e uma análise de como determinar, por exemplo, a força de proteção no tempo infinito, né? Uma forma de se determinar conhecidas algumas informações. Então nós estamos... Opa, calma aí que tá uma bagunça. Então nós estamos agora no nosso último tópico, né? Introdução ao dimensionamento de estruturas protendidas. Nosso último assunto, né? Já vencemos todo o restante. E na aula de hoje nós veremos aí o dimensionamento em concreto protendido, uma introdução, e depois uma forma de estimar a força no P infinito, como eu tinha comentado. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa ter muito bem definido e muito claro é que em concreto armado e em concreto protendido existe já uma considerável diferença no procedimento, nas etapas de dimensionamento. Em concreto armado, é muito comum nós dimensionarmos por ELU e depois verificarmos algumas situações em ELS. Então você dimensiona em ELU, depois verifica flecha, verifica fissuramento, abertura de fissuras e assim por diante. Esse é o processo que nós fazemos em concreto armado, né? É o padrão. Então esse esquema apresentado aí é o padrão para concreto armado à esquerda aí. E o pré-dimensionamento para flexão, geralmente a gente usa um L sobre 10. Vocês devem ter essa noção aí, devem estar bem acostumados a esse tipo de dimensionamento. Vai ficar entre L sobre 8 e L sobre 15, mas L sobre 10. Aí fica mais ou menos nisso. Então, tem uma viga de 10 metros, não, vamos fazer melhor. Tem uma viga de 7 metros, é 70 centímetros, é o pré-dimensionamento. Naturalmente depois você vai reajustar. Mas a gente começa pelo estado limite último, né? Verifica lá no domínio 3. Perdão, ele fica lá no estádio 3 já, né? Na situação de armadura totalmente, na sua situação de escoamento, entre domínios 2 e 3 ali da seção transversal. Ok, isso é o procedimento para concreto armado. Em concreto protendido a gente muda um pouco isso. Por quê? Porque em concreto protendido as condições de serviço são mais rigorosas. Em concreto armado, não existe jamais um estado limite de descompressão. Você pode ter a sua peça comprimida e tracionada na seção transversal, né? Tranquilamente. Na verdade é isso que acontece, por isso que a sua armadura está tracionada e assim por diante. Mas em concreto protendido a gente tem condições de serviço, aqueles estados limite que nós vimos ontem, que são condições mais rigorosas e que exigem muitas vezes que o dimensionamento seja feito primeiramente por elas e depois a gente só verifica se atende o ILU. Basicamente é isso, né? Então, as condições de serviço que nós vimos lá dependem da proteção limitada, completa, parcial, geralmente são muito rigorosas. Um estado limite de descompressão é um estado limite muito rigoroso, você não quer que a sua seção esteja tracionada, entende? Então, se você atende isso aqui, geralmente o ELU vai ficar atendido tranquilamente, né? Você pega lá e determina o momento de cálculo atuante, determina o momento resistente, ele vai estar sobrando, geralmente, tá? Então aqui, tá até... Oh, meu Deus, será que eu que não prestei atenção nisso que eu fiz? Vou até arrumar aqui. Meu Deus. Que é LU, né? No concreto protendido, a gente projeta e dimensiona as peças em LS e no segundo momento nós vamos verificar se atendem requisitos de ELU. Tá? Então, essa é a ideia. E um pré-dimensionamento aqui é diferente já. O pré-dimensionamento concreto protendido é L sobre 20. Então, uma viga de 7 metros, você não tem mais 70, você vai pré-dimensionar ela já com 35. Tá? Então, existem essas diferenças. Então, o procedimento comum é esse aqui. Tá? Geralmente, os elementos fletidos, eles são os mais comuns de estarem sob proteção. Como eu disse já em algumas aulas anteriores, ninguém vai aplicar proteção num pilar, muito raramente, a não ser que seja um pilar tracionado. Mas se não for, você não vai aplicar proteção num pilar, não faz sentido. Mas a gente pode aplicar, por exemplo, em estacas tracionadas, a gente conversou sobre isso já também. Mas os elementos mais comuns de serem protendidos são elementos fletidos, são elementos submetidos à flexão, vigas e lajes principalmente. Né? Por quê? Porque são elementos que têm tração. A flexão causa tração, né? O carregamento
causado pela flexão causa tração na seção transversal. Qual que é o problema do concreto? É que ele não tem boa resistência à tração. Então, aqui entra o problema do concreto. Então, nós precisamos partir para um outro processo de dimensionamento. Quando eu digo ninguém vai pretender um pilar, é porque geralmente os pilares estão submetidos mais a efeitos de compressão, mas alguns pilares naturalmente podem ter grandes efeitos de tração também, por efeito de flexão, causado por transmissão do momento das vigas ou também por conta de esforços horizontais causados. Então não é que não dá para usar, não. Pode ser usado tranquilamente no pilar, mas é muito mais raro. A gente utiliza geralmente nas peças fletidas, tá? Essa é a ideia, não que não seja aplicar. Pode aplicar também a pilares perfeitamente. Só que você vai estar acrescentando um efeito de compressão para um elemento que já é comprimido, né? Então, às vezes, não é interessante. Então, a gente precisa ter consciência de que algumas etapas de análise são as etapas mais importantes, tá? Nessas etapas aí, alguns estágios delas são muito importantes dentro da proteção. Então, a gente tem que analisar em algumas idades aí, né? Tem momentos que a gente chama de estado em vazio ou estado carregado, ou estado em serviço, né? Estado em vazio já é um estado perigoso para a peça protendida. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você aplica a proteção na peça, ela já está submetida a um estado de tensão, e normalmente é um estado de tensão bruto de tensões. A proteção gera tensões consideráveis e que muitas vezes são similares ou até superiores às tensões que vão acontecer em serviço. De forma que a gente pode considerar que essa é uma vantagem, vamos dizer assim, da proteção, que é funcionar como uma espécie de prova de carga se a sua peça vai realmente aguentar. Porque às vezes na situação inicial, P0, né, quando a proteção é aplicada à peça, ela já está submetida a um estado de tensões que pode ser superior ao estado de tensões que vai acontecer em serviço, de maneira que aqui já é o momento de você verificar. Tá? Mas vamos lá, quais são esses estágios importantes? Primeiro, estágio inicial, a proteção inicial. Esse é o primeiro estágio que você precisa fazer alguma verificação numa situação de proteção. Imediatamente após a transferência de proteção para a peça. Vai ser com 5, com 3, com 10 dias, não sei. Depende aí do seu projeto. Mas no momento que você transferiu a proteção para a peça, é um estágio crítico e que você precisa verificar quais serão as condições de tensão em algumas seções críticas. Então, numa situação como essa, você precisa verificar no meio da viga, com certeza, onde o cabo está mais extremo, portanto aqui você tem um aumento de proteção muito alto. E também no apoio, né? Até porque quando você fizer isso aqui, normalmente a sua viga já vai ter um M0 causado, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, esse é um estágio importante de se fazer análise, imediatamente após a atuação da proteção. Que força que atua nesse momento? Se lembrem lá das forças de proteção, é P0. Essa é a força que atua nesse momento, que é a força, se for num caso de pretensão, é a força inicial, que você determina baseado naquilo que nós já conversamos, menos as perdas iniciais e menos as perdas imediatas que vão acontecer. É o seu P0. Tá? Se for numa pós-tração, é a força inicial menos as suas perdas imediatas, no geral. Atrito, escorregamento dos fios, deformação imediata do concreto, retração, fluência e relaxação iniciais, imediatas ali. Então, tem todas essas perdas que já vão acontecer, você calcula o seu P0, é essa força que está aplicada ali na sua seção e você precisa verificar se para essa força a sua seção ainda está suportando ok. Um segundo e importante verificação, e que eu geralmente já verifico essa daqui, tem que verificar as duas, na verdade, vamos para as duas mesmo. Por quê? No segundo momento, a sua proteção vai estar somada ao momento M0. O que é esse momento M0? É um momento causado apenas pelo peso próprio da peça. Lembra que eu mostrei, acho que eu tenho aqui uma imagem que vai mostrar. Mas vamos olhar aqui primeiramente. Quando você aplica a proteção, principalmente numa peça onde você tem a pós-tensão, cujo você tem um efeito de parabólico do cabo, naturalmente existe um efeito de levantar a parte central da sua peça, né? Então, vocês concordam comigo que nesse momento aqui, o carregamento causado pelo peso próprio dessa peça já está atuando sobre ela. Então, aquele carregamento aqui, que seria causado pelo peso dela mesmo, já está atuando, né?
né? Vou fazer setinhas aqui. Esse carregamento aqui de peso próprio, uma viga de 20 por 50. Então, uma viga de 20 por 50, 0,20 vezes 0,5 vezes os 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto. Então, já tem uma carga de 2,5 kN por metro sendo aplicada sobre ele. Né? Entende? Então, esse é um estágio também de importância e que precisa ser analisado. Né? Que é um estágio onde, além da força de proteção inicial, P0, atua também o momento M0 nela. Né? Momento M0, momento causado só pelo peso próprio da peça. Tá? Isso acontece. Ah, professor, mas e na situação de pré-tensão na fábrica, onde a gente tem não tem o cabo é retilíneo? Também acontece esse efeito aí de levantar a parte central. Por quê? Porque lá no meio, porque a gente tem um momento de proteção que gera esse efeito. Tá? Então, é um segundo estágio importante de se fazer umas verificações das tensões elásticas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? Isso aqui é mostrando uma viga, acho que até pré-tensionada, mas enfim, ó, na região do apoio, depois de aplicada a proteção, ó, ela está colada na base dela. Ó. E na região central do vão, ó, existe um espaço. Então o que acontece? O peso já está atuando. Se ela não está apoiada na parte central, se ela tivesse totalmente apoiada sobre a superfície que ela está assentada, ela não teria problema, estaria totalmente apoiada, não teria momento fletor atuando. Mas a partir do momento que ela abaula, você tem ela apoiada nas extremidades, então já tem um efeito de QL² sobre 8 de momento fletor. Tá? Então você precisa verificar a seção crítica no centro do vão. Tá? Então é um estágio importante de se verificar. Quando você vai para a obra, né, e já vai coloca a peça no local dela, uma peça fletida no local dela, você vai ter uma outra situação crítica, que é a situação da proteção inicial, mais os momentos causados pelos carregamentos permanentes. Então é o P0 mais os momentos permanentes. E aí vão ser momentos causados pelo peso da própria viga e peso de carregamentos permanentes que vão estar sobre elas. Aqui nesse desenho, nessa imagem eu coloquei um exemplo de uma ponte. Essas longarinas aqui protendidas em seção I, elas vão ter daqui a pouco o carregamento delas e o carregamento dessa transversina aplicada sobre ela. Portanto, é um efeito já que você precisa considerar também, verificar as tensões elásticas nesse caso, se não ultrapassa as tensões limites e assim por diante. Tá? São efeitos causados devido ao carregamento permanente. Então, nesse caso é P0 mais Mg. Por que P0? Porque a gente considera que só teve as perdas iniciais, não teve ainda as perdas decorridas ou perdas progressivas. Tá? Então, esse é um terceiro estágio importante de análise. Um quarto estágio importante, aí sim, é a proteção final, mais os carregamentos permanentes, mais os carregamentos acidentais ou variáveis, mais as perdas. Então você não tem mais o P0, você já tem o P infinito ou o P em um T determinado, que é o P0 menos as perdas que vão decorrer desse tempo que você está considerando. Só que aí já é um tempo que não vai estar atuando mais só cargas permanentes, vai estar atuando sobre essa viga também os carregamentos acidentais. Num edifício comercial, urbano, você já está considerando que aqui, está igual aqui, não está nessa laje aqui do apartamento, já está atuando meu peso, o peso dos equipamentos que estão por aqui e tal, tudo que está aqui vai estar atuando, são os carregamentos acidentais. Né? Então, essa é a proteção final. Mas aí, nesse caso, aí já decorreu as perdas já decorreram. Se você quiser verificar num tempo de 1000 dias, ok, considera as perdas para 1000 dias. Agora, se você quer verificar no tempo infinito, aí você já considera as perdas que teve ao longo de todo o processo. Ok? Então, esse é um quarto estágio importante. E por fim, então depois de ocorrida de todas essas verificações, percebo que essas 4 verificações nós fizemos são verificações em serviço, onde está verificando tensões elásticas, que eu vou mostrar daqui a pouco. A quinta é verificar a capacidade última. Aí você verifica para a situação última, com o momento último, com o momento de atuante último, considerando todas as cargas, estado limite último. Major ações, menor resistência, RD tem que ser maior ou igual a SD. Estado limite último, é isso aí. Capacidade última da peça. Então aí sim você vai verificar
a capacidade da peça na iminência da ruptura, lá em estágio 3 e tal. Todas as outras análises que eu falei aqui para vocês vão fazer em estágio 1 ainda, tá? Mas essa daqui você vai fazer em estágio 3. Máximo estágio 2, pode ser que tenha uma aqui que entre em estágio 2. Principalmente se você tiver em proteção limitada. Aliás, parcial, perdão. Se tiver em proteção parcial. Mas geralmente a gente já vai aqui e trabalha em estágio 1. E aqui, capacidade última e a reflexão. Você vai lá na resistência. Não é o assunto da nossa disciplina, né? Teria que ter uma disciplina muito maior para a gente poder revisar esses assuntos, falar um pouco sobre a flexão em situações, mas em situação de proteção, né? Que é muito similar a uma situação de dimensionamento da peça de concreto armado. A diferença é que você tem uma força de proteção aplicada. Basicamente isso. E a gente verifica. Ok. Então, esses são os 5 estágios, tá? Vou até passar rapidinho aqui sobre todos eles para vocês não se esquecerem. Primeiro estágio importante, só a força de proteção atuando. Um estágio muito importante, tem que ser verificado. Segundo estágio importante, força de proteção mais um momento causado só pelo carregamento da própria peça, só pelo peso próprio da própria peça. Né? Lembrando que geralmente o que pode acontecer isso é porque você vai ter a peça já no efeito de levantamento sozinha, então ela vai se apoiar nas extremidades, de maneira que você precisa verificar para o peso próprio dela. Segunda situação importante, a proteção inicial mais os momentos causados pelos carregamentos permanentes, que podem ser provisórios ou não, atuando sobre ele. Por fim, a proteção final, né, já decorridas as perdas, mais todos os carregamentos. Isso são 4 situações de serviço que você vai verificar. E a quinta é a capacidade última em estado limite útil. Tá? Aí, coeficientes, majoração, minoração, aquela coisa toda. Por fim, a ideia é essa. São 5 estágios importantes. Muitas vezes a gente acaba meio que juntando aqueles dois, o segundo e o terceiro, e fazendo só um deles. Verifica a extremidade para só a proteção e verifica a parte central para a atuação da proteção, mais o carregamento de peso próprio. Depende do que você tem que fazer. Às vezes, e esse de permanente aí também é muitas vezes suprimido. Mas esses são os 5 principais. Para projeto, pessoal, muitas vezes você vai pré-dimensionar, né? E você vai fazer um cálculo prévio e depois fazer umas verificações. Então, muitas vezes a gente faz as verificações em estado limite de serviço, utilizando um conceito aí de, como que eu posso dizer, de uma relação entre a força no infinito e a força P0. Por que a gente faz isso? Por estimativa, né? Porque o cálculo das perdas vai ser demorado, então muitas vezes você quer meio que dimensionar, deixar as coisas. E outro, o cálculo das perdas vai depender da associação transversal, vai depender de muitas informações que você tem que ter pré-dimensionadas, entende? Então, muitas vezes é muito útil você estabelecer essa relação entre a força no infinito e a força P0, tá? Então, a força no infinito, basicamente, vai ser sempre uma menor do que a força P0, ou seja, uma redução da força P0. Então esse R, basicamente, ele vai ser dado por P infinito por P0. Tá? Essa relação expressa justamente a razão entre as perdas progressivas e a força P0, que é a força imediatamente após a transferência. Tá? Na fase inicial de um projeto é muito comum se adotar um valor para essa efetividade, se a gente chama de efetividade, usando bibliografias e experiência. Depois se faz um cálculo mais preciso. Esse valor vai estar entre 10% e 30%, bem variável. Hein? Geralmente até de 20% a 30%, para ficar um pouco mais preciso. Tá? Então a gente geralmente estabelece aqui, ó, vou ter um valor de efetividade, e aí você determina a força no P infinito, e aí fala, não, meu P0 vai ter que ser R vezes o meu infinito. Tá bom? Então isso aqui é uma questão importante que eu vou falar mais daqui a pouquinho também. E aqui eu quero mostrar para vocês, desse ponto de vista de dimensionamento, o comportamento de uma viga sobre carga, de uma viga protendida. Né? Então vamos olhar esses estágios aqui, só para a gente entender muito bem como é esse comportamento. Então eu tenho aqui um gráfico de flecha da viga, carga, até a ruptura que vai acontecer aqui em 9. Né? Vejam que a flecha positiva cresce para a direita, evidentemente, e aqui a flecha negativa, que seria aquela contra-flecha. Né? Veja que nós temos uma contra-flecha devido à proteção inicial, aqui em 1,
Temos uma contraflecha efetiva por conta da proteção inicial, que é por conta já descontando perdas que você poderia ter, que é o APE aqui. E temos aí uma flecha que é causada pelo peso próprio. Então, por mais que ela vai ter a contraflecha, quando ela tiver a contraflecha, o peso próprio da viga já vai bater um pouquinho essa contraflecha, já vai dar reduzida já. Então, quando você aplica a proteção, em teoria, era para sua peça vir aqui, ó, numa contraflecha, né? Mas ela não vai vir por quê? Porque você já tem umas perdas iniciais, então ela já viria aqui no 2, que é o APE. Deixa eu mudar aqui que é o APE. Mas aí você tem a atuação do peso próprio da própria viga, ou do próprio laje, ou do que for do elemento, e aí você já tem um abatimento na contraflecha, então ele vem para 3. Então aqui, nesse ponto, você já tem uma carga, né? E o que está acontecendo aqui é justamente a atuação da sua força de proteção e seu M0. Então o que nós temos aqui? Nesse ponto ali. Aqui, vou tentar escrever aqui, ó, de alguma maneira aqui. Você vai ter P0, né? Mais M0 atuando, que é o momento causado só pelo peso próprio. Conforme a peça vai sendo carregada, vai chegar um momento que vai balancear, né? Ela vai até perder aquela contraflecha. Então começou a atuar aqui os carregamentos permanentes, por exemplo. Então você já não tem mais só o M0. Então vamos supor que você já tem aqui um estado de MG, carregamentos permanentes atuando, né? E o P0. E conforme isso vai acontecendo, aqui em 5 ocorre já o estado de descompressão. Tá vendo? Aumentou as cargas, ou seja, começou a atuar a carga permanente, enfim, o que for. Aqui em 5 você tem o estado de descompressão. Então você tinha aqui só o momento causado pela proteção, mais o peso próprio da peça, que era bem pouco. Conforme vai atuando outros carregamentos, vai abatendo aquele momento de proteção, mais o carregamento de proteção, e você vai tendo um efeito de descompressão na peça. Ok? Chegou aqui em 5, atingiu o estado de descompressão. Aqui já, ó, você tinha a peça só comprimida, agora ela está aqui embaixo, ela atingiu tensão nula. A partir daqui começa a ter tração, até chegar na fissuração. Quando que atinge a fissuração? Quando a tensão na fibra mais tracionada atinge o momento, a tensão de resistência à tração do concreto, FCT, né? É chamado de momento de fissuração. Atingiu o momento de fissuração, pum, abriu a primeira fissura, né? Quando você vai continuando o carregamento a partir desse ponto, o que vai acontecendo? Vai tendo o concreto já não resiste mais, o que resiste é somente a sua armadura, porque abriu a fissura, o concreto já parou de resistir, somente a sua armadura começa a resistir até chegar ao limite elástico aí, que aí já não tem mais tensões elásticas, você não pode mais analisar dessa maneira com essas tensões uniformemente distribuídas na seção, isso não existe mais a partir do momento que abriu a fissura, acabou. Saiu do estádio 1, foi para o estádio 2, abriu fissura, então já não consegue mais analisar daquela maneira, né? Por isso que é nas situações em serviço, por isso que eu falei para vocês que o interessante da proteção é você ter a peça sob seu controle. Porque na proteção, nós dimensionamos o estado limite de serviço para todas essas situações aqui, ó. Basicamente, em estado limite de serviço, vamos dimensionar numa faixa que vai ser, basicamente, tá? De 4 a 6 aqui, em condições de serviço, se você trabalhar, principalmente em proteção completa. Você vai trabalhar com um estado limite de descompressão e o estado limite de fissuração. Descompressão, no caso da proteção completa, para combinações frequentes e estado limite de fissuração para combinações raras. Portanto, você vai trabalhar com a sua peça aqui, ó, entre esse e esse. Tá entendendo? De maneira que a peça está totalmente sob controle, você está trabalhando com ela em regime elástico ainda. Você está trabalhando com ela no estádio 1, não tem fissuração. Tá? Então você tem um controle muito maior sobre o trabalho, são muito mais confiáveis todos os seus cálculos nesse caso. Tá? Então essa é a ideia, nós trabalhamos principalmente aqui. Mas o dimensionamento ele pode chegar até 7, por exemplo. Se você trabalha na proteção parcial, você dimensiona com abertura de fissura. Então, nesse caso aqui, ó,
É o caso, por exemplo, da completa, né? Vai ser mais ou menos nessa fase, nas situações de serviço. Vou colocar aqui. Isso aqui é na completa, na situação de serviço. Agora aqui em azul, aí você já trabalha com uma amplitude um pouco maior, né? Você já vai até o 7 aí, que aí seria principalmente nas parcial, também em serviço. Porque na parcial você trabalha com fissura. Na parcial você considera que abriu fissura e ela pode ter uma abertura máxima de 0,2 milímetros. Então existe aí uma diferença considerável na análise. Tá? Mas em ambas ainda você está tudo muito sob controle. É por isso que eu gosto bastante da limitada, que na limitada também está basicamente entre 4 e 6 aqui. A gente trabalha com um estado de descompressão em quase permanente, trabalha com um estado limite de fissuração em combinações frequentes. Então quer dizer que ele vai abrir fissura mesmo, vai fissurar em frequente, mas fissurar ele chegou no 6. Chegou no 6, mas não passou o 6 ainda. Tá? Então, para combinações frequentes, você está aqui no ponto 6 ainda na situação da proteção limitada. Ou seja, a abertura de fissura só aconteceria em combinações raras, só naqueles picos que nós vimos. E aí você tem uma abertura de fissura. Só que essa abertura de fissura, ela vai abrir e fechar, porque é uma combinação rara, vai abrir e fechar. E depois que ela fechar, a proteção fecha ela mesma, que a proteção junta a fissura de novo. Tá? Recuperação estrutural geralmente é isso, você precisa juntar. Né? Então essa é a ideia, entendem? Então, você tem um domínio do seu dimensionamento muito próximo, está tudo na sua mão, porque você está trabalhando com o regime elástico dos elementos. Basicamente, nós estamos falando de resistência dos materiais aqui. Entre 4 e 6, entre 3 e 6, nós estamos falando de resistência dos materiais. Nós nem estamos falando de não linearidades ainda, estamos falando só de resistência dos materiais. Tá entendendo? Então, o controle é muito mais possível. Tá? Como eu disse, o dimensionamento do estado limite protendido, ele é até mais fácil do que de concreto armado. A grande questão é as perdas de proteção. Tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem é isso aqui. Então, aqueles 4 estágios que você vai verificar lá, eles vão estar aqui, ó, nessas fases aqui, os 4 primeiros estágios. O quinto é que você vai verificar aqui, ó. Seria nesse ponto aqui, se eu não me engano. Né? Nesse ponto aqui. Que é o momento que ocorre o escoamento do aço, vai passar um pouquinho até que a gente considera o momento último. Que é o quinto, é o estado limite último. O estado limite último considera que o aço já está em o estádio 3, a viga está totalmente fissurada e você tem o elemento com 10, chegando a 10 por mil de deformação específica no aço. Que aí é aquilo que nós consideramos estado limite último, ou então o esmagamento, chegando a 2, acho que é 2 por mil, né? De esmagamento no concreto, que é o estado limite último. Depende do domínio de deformação que você está trabalhando. Né? Mas então é essa a ideia. Né? Só que a boa parte você fica aqui, só no LU que você vai verificar se atende. Aí você fala assim, no momento último da minha viga atuante é 120 kN. O momento último que vai chegar nessa capacidade aqui é um momento resistente de 230 kN, já considerando as minorações e majorações. Tá? Então o que nós temos? Estamos trabalhando com ação de controle. Tá? Essa é a ideia. Por que eu falo que nas situações de serviço, eu vou até escrever aqui também, para não depois quando vocês verem no YouTube, né? A limitada também está aqui em condições de serviço. Boa parte das condições de serviço. Só que a limitada pode chegar aqui em 7. Espera aí que eu vou até escrever em outra cor, né? A limitada também está aqui, mas a limitada ela pode chegar até 7 em serviço em combinações raras, só que nós não verificamos a combinação rara, verificamos só a frequente e a quase permanente. Tá? Agora, na completa você verifica em rara para que seja fissuração. Né? A completa é a mais bruta de todas. Na completa você diz para ele assim, não, ele não pode, ele pode fissurar, mas ele não pode abrir fissura. Então, essa é a questão, é o controle que você tem de dimensionamento. Tá?
Aqui é só um zoomzinho da imagem, né, mostrando para vocês o que eu estava querendo dizer, né? Que o dimensionamento ele vai se situar em situações após 4, geralmente, das situações de serviço, né? As situações de serviço eu quero dizer com carregamento atuante já, né? Após 4 e antes de 7, né? Para aqueles sistemas que nós vimos, tá? Obviamente que quando você pensa naquela... Vou até alterar, deixar de após 3, né? Porque quando você pensa no 3, é a situação que a gente verifica só com P0 e M0, né? Então, muito importante, pessoal, vocês entenderem isso aqui, né? Porque você precisa ter a noção das fases que você está dimensionando sua peça e aonde ela está. Então, quando você verifica isso, por que a gente fala que em concreto protendido as condições de serviço são muito rigorosas, por isso que a gente dimensiona por elas, né? Porque, veja, seu momento último da peça está aqui de verdade, ó. Lá, ó, carga última. E você está dimensionando ela nas condições de serviço aqui nessas fases aqui, ó. Né? Então, as condições são rigorosas de maneira que o dimensionamento fica mais simples. E isso só é possível porque você está aproveitando ao máximo a capacidade dos seus materiais. Você está aproveitando o seu concreto, aplicando uma compressão prévia nele, você está aproveitando o seu aço com o máximo de estiramento possível, que poderia ser aplicado com segurança nele. Então você está utilizando um aço que, em vez de ser de 500 MPa no escoamento, está usando um aço que vai ter 1900 MPa na ruptura. Então você está aproveitando ao máximo as condições de esses materiais. É por isso que o concreto protendido é muito interessante. Concreto protendido você tem o aproveitamento melhor dos seus materiais. A gente tem que entender outra coisa ainda, que o aço de concreto protendido e o aço de concreto armado, a diferença de preço dos dois praticamente não existe, é quase o mesmo preço. Talvez fique um pouco diferente porque a gente não acha tanto os aços de proteção, tem que trazer de outros locais, principalmente do eixo Rio-São Paulo ali, principalmente onde estão a maior parte dos fabricantes. Fabricantes ficam muitos em Minas ali também, né? Mas a distribuição é no eixo Rio-São Paulo, sudeste do Brasil, né? Então, às vezes, o custo de transporte é um pouco mais caro. Então, assim, mas o preço por quilo dos dois é muito similar. De maneira que se você pensa que você está trabalhando com aço CP 190, ruptura de 1900, e um aço CA50, ruptura de 600, tem um aço que é 3 vezes mais resistente do que o outro. Se o preço é o mesmo, vejam como ele é mais barato, se você conseguir comparar na resistência, né? Em teoria, se o preço é o mesmo, ele é 3 vezes mais barato, pelo menos. Entendem? Né? Do ponto de vista da resistência. Por isso que a gente tem que entender que isso aqui é muito interessante nesse sentido, porque é um aproveitamento melhor do seu material. Tá? Vamos falar um pouco aqui sobre tensões admissíveis e sobre tensões elásticas, né? Vou fazer o seguinte, eu vou inverter um pouco a ordem. Vou aqui rapidinho, vamos falar um pouco sobre tensões elásticas, né? E já eu volto ali, vou dar uma invertidinha na ordem para ficar um pouco mais inteligível aqui. Quando a gente pega uma peça de concreto protendido, como nós estamos trabalhando em estágio 1, você consegue calcular as tensões de maneira elástica ainda. Como que você calcula tensão máxima? Alguém lembra? Se alguém lembrar, por favor, fala, eu ficaria muito feliz. Alguém lembra como que você calcula a tensão na fibra mais externa, no caso de momento fletor atuante na seção transversal? Alguém lembra da equação que determina isso? Qual que é a tensão máxima causada por tração, por exemplo, numa viga submetida a momento M atuante em torno de um eixo X, aí, por exemplo, na seção transversal? Alguém se lembra disso? Ninguém vai arriscar? Parece que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Pior que não. Tá, vocês sabem, bom, uma coisa que vocês sabem é que quando o momento está atuando, o momento ele gera aí. Parece que alguém mandou mais alguma coisa. Acho que não, né? Isso, o João respondeu, MY sobre I, né? Muito bem, exatamente. Quando você tem o momento atuante, ó, né? Então aqui tem um momento, só lembrando que momento a gente representa assim no plano com duas setas, né? Então nesse caso aqui eu até fiz errado, fiz o momento
tracionando. Deixa eu inverter aqui, peraí. Deixa eu limpar e fazer para o lado contrário. Nesse sentido aqui, eu teria uma peça, um momento atuante tracionando a parte inferior e comprimindo a parte superior. O que você tem, né? Você tem as fibras mais externas, eu tenho uma distribuição de momentos, que seria mais ou menos assim, né? Se você pegasse essa seção transversal, a distribuição de momentos nela seria mais ou menos assim, né? Começa aqui com uma compressão, em outra cor, máxima nessa fibra mais externa. Nós teríamos aí ela sendo mínima, nula na fibra, na linha neutra, né? E aqui a gente teria uma espécie de... Opa, peraí, inverti. Distração. Simbolizando aqui que a parte comprimindo e a parte tracionando. A gente tem momentos máximos aí, né? Onde que nós temos tensões máximas. A tensão máxima de compressão está na parte superior, a tensão máxima de tração na parte inferior, né? E esse valor, o momento calculado ainda em regime elástico, resistência dos materiais, para qualquer ponto, seria MY sobre I. Como muito bem respondeu aqui o Jonder. Eu acho que é Jonder. Se eu estiver falando errado seu nome, você me corrige, me desculpa, tá? Então, sua tensão máxima, vou colocar aqui, ó, sigma máxima, vai ser igual a M, que é o momento atuante, Y, que é a distância da linha neutra, sobre I, que é a inércia. Essa é a tensão que acontece em qualquer ponto, onde Y cresce, vamos dizer, positivo para cima e negativo para baixo. Tá? E aonde acontece o máximo? A gente já viu aqui que a distribuição de tensões máxima ocorre nas fibras mais externas. Portanto, em Y, que aqui ele chamou de YT e YB. Muitas vezes a gente chama isso de C também, né? Essa distância máxima aí. Ficaria MC sobre I. Mas aqui ele chamou de YT e YB. Tá? Então, em regime elástico, isso aqui é válido, cara. Em regime elástico. Em concreto armado, isso não é válido. Se você lembrar do concreto armado, quando você verifica o estado limite último, a distribuição de tensões na seção transversal é totalmente diferente. A distribuição de tensões na seção transversal, na região tracionada você não considera, você tem só a força de tração na região da armadura, né? E você tem, a partir da linha neutra, uma parábola, né? O diagrama parábola retângulo que nós fazemos, né? Mas se você fosse ver a distribuição de tensões no concreto, mais ou menos assim. E aí seria uma distribuição de tensões de compressão nessa parte aqui. Considerando o momento positivo, comprimindo a parte superior, o seu concreto já tem que... Isso aqui é o diagrama parábola retângulo do concreto, e a tração na armadura que viria de baixo. Por quê? Porque isso aqui você já está numa situação linear. O concreto já está na sua condição última, o aço também, próximo ao escoamento, enfim. Tá? Aqui está acontecendo FYD. Qual é a tensão que nós temos aqui no concreto armado? A tensão aqui é FYD, né? FYD, tensão de escoamento da armadura, que multiplica AS. Essa é a tensão que você tem aqui. E aqui é a tensão que tem no concreto, você precisa integrar essa curva aqui para determiná-la com precisão, ou nós reduzimos depois para um retângulo equivalente com 0,8 de x. Perfeito. Isso aqui é em concreto armado, porque não existe, em estado limite último a condição é essa. Mas como nós estamos falando de estado limite de serviço e em concreto protendido, nós não temos isso, nós estamos nisso ainda. Distribuição elástica de tensões na seção transversal. Tá? E qual que é o valor da tensão máxima na fibra mais externa? MY sobre I. No caso do topo, MYT sobre I, que M é o momento atuante, Y é a distância da linha neutra até a fibra mais externa, e essa é a inércia, né, da seção transversal. Agora me fugiu. O momento de segunda ordem, o momento de inércia da seção transversal. Então essa é a diferença. Isso é válido quando a gente está verificando as situações de serviço. Por que isso é válido? Porque não atingiu o momento de fissuração. A partir do momento que você ainda não atingiu o momento de fissuração, a sua peça ainda está trabalhando em regime elástico, tá? Somente na compressão, tá bom? Então é válida ainda essa distribuição de tensões no caso da compressão.
da seção transversal. E aí, considerando que quando tem um momento, nessa situação que nós estamos vendo, seria atuando sobre uma viga, formato I, uma proteção aplicada com uma excentricidade de proteção. Essa proteção aqui, naturalmente, ela tem uma força, né, de proteção. Ela aplica aqui uma força de proteção, que ele chamou ali de P0. Tá bom? Então, essa é a força de proteção aplicada aqui. Qual que é o momento causado pela proteção? Chamado de MP. Né? Qual que é o momento de proteção? MP. Momento de proteção que gera. Esse momento de proteção ele acaba gerando uma compressão na parte inferior e tração na parte superior. Tá? MP vai ser igual a P0, que multiplica a sua excentricidade de proteção, que é justamente aquilo que está aqui. Ó. Tá bom? Então, por exemplo, para essa viga aqui, quais são as tensões na base em uma situação de serviço? Você tem naturalmente uma tensão, quando você calcula as tensões, você tem naturalmente a tensão de compressão, que é P0 sobre AC, força P0 dividido pelo peso de concreto. Como você pega essa força P0 e desloca para cá, ela leva consigo um conjugado, leva consigo um momento fletor, que vai ser dado por MP sobre MP, com momento de proteção, y sobre I. Qual que é a tensão máxima que nós vimos agora há pouco? Que nós falamos agora há pouco. A tensão causada pelo momento é tensão máxima causada pelo concreto. Sigma eu quero dizer, quando eu escrevo sigma eu quero dizer aquele símbolo, né, de tensão normal. M, Y sobre I. Portanto, MP MP, 0 EP, Y sobre a inércia. Tá? Portanto, o que nós temos atuando aí? MP, YZ. Então, o momento causado pelo momento de tensão MP, ele gera uma tensão na base P0, EP, Y sobre I. Menos porque na base ele está comprimindo. E aqui menos P0 sobre AC por quê? Porque ela também está comprimindo a seção, a sua força de proteção. Essas são as tensões na base. E as tensões no topo? É a tensão de compressão causada pela própria força, P0 sobre AC, mais a mesma coisa que nós vemos aqui, P0, EP, YT sobre I. YT agora, a gente está falando do topo. Na base ela comprime, no topo ela traciona. Então na base está menos porque ela está comprimindo e no topo mais porque ela está tracionando. Ok, vamos ver isso aqui. Aqui, a distribuição de tensões que nós temos é essa. Ó, menos P0 sobre AC, comprimindo a seção transversal, e mais o momento, aquela segunda parte da equação, que é justamente a momento de proteção que gera tensões elásticas. Né? Você tem uma tensão de compressão na base e uma tensão de tração na parte superior. Então, esse é o estado de tensões que nós temos causado somente pela força de proteção. Então, as tensões causadas pela força de proteção é essa, que é a tensão de compressão, mais a tensão causada pelo momento de proteção, que só existe porque a sua força não está centrada. Se essa força de proteção estivesse aqui, o seu momento de proteção seria zero. Seria MP igual a P0, EP. EP igual a zero, você tem o momento de proteção nulo. Né? Então, essa é a distribuição de tensões causada só pela força de proteção. Quando você soma esses dois, você tem menos P0, AC, é que ele já juntou, né? E aí existe uma propriedade, pessoal, que eu não sei se vocês se lembram. Se alguém se lembrar, existe uma propriedade transversal chamada de módulo de resistência elástico. O módulo de resistência elástico, ele é dado por, chamado de W, né? W maiúsculo. Que é dado por I, que é momento de inércia, dividido por Y. Tá? E Y é a distância máxima da YB ou YT. Tá? Então, o seu WT, por exemplo, que ele apresenta ali, é igual ao seu I dividido por YT. Tá? Por isso que ele substituiu aqui, ó, YT sobre IC, ele substituiu por WT aqui. Tá bom? Que é um módulo de resistência elástica, uma propriedade da seção transversal que
basicamente te dá uma noção da resistência à flexão nessa seção. Quanto maior for esse módulo de resistência elástica, maior é a capacidade resistente da seção à flexão. Tá? Por exemplo, seções I têm módulo de resistência muito maiores que seção retangulares. Tá? A inércia delas é maior, porque você tem mais área distante, o Y também é maior, enfim, dessa maneira aí. Tá bom? Aqui, então a soma desses dois é esse valor ali. Né? A soma desses dois aí é esse valor menos P0 sobre essa aqui. Então qual que é a tensão que você tem de causada somente pela força de proteção P0 C1 menos AC EP sobre WT, que é isso aqui. Tá bom? E na mesma ideia. Então, observem que dessa seção, a sua força de proteção já é um pouquinho de positiva na parte inferior, na parte inferior. Negativo maior na parte inferior, porque quando atuar o carregamento, você vai ter uma tensão positiva, tração inferior, que é combater. Enfim, então aqui, olhar agora, por exemplo, na segunda situação, aquela segunda situação onde que, além da força de proteção, então, isso aqui, ó, está agora aqui. Nós estamos analisando agora a tensão causada numa seção pela soma dos efeitos da força de proteção e do peso próprio. Tá? Pela soma dos efeitos de força de proteção e peso próprio. O peso próprio é o peso da própria peça. O que é o peso próprio? Qual que é o que gera? O momento chamado de M0. Qual que seria a tensão causada pelo M0? Seria M0, que multiplica Y dividido pela inércia. Só que a gente acabou de descobrir que a inércia dividida por Y é também chamada de W, né? Então, Y sobre I é o inverso de W. Então, isso aqui é igual a M0 sobre W. Aí tá aqui, ó. M0 sobre W, que é isso aqui. Tá? Então, o momento causado pelo carregamento, que é o peso próprio da peça, também gera um momentinho, gera tensões de compressão na parte superior e tração na parte inferior. Então, vejam aqui que agora a resultante, a soma desses dois efeitos, já gera uma diferença, já combateu um pouco daquela tensão que você tinha base na parte inferior da seção transversal. Combateu um pouquinho, tá vendo? Que é a soma dos dois, já sobra isso aqui. E ainda tem o quarto estágio que nós fazemos a análise, né? Então a gente viu o primeiro estágio, vimos o segundo estágio e agora vamos ver o quarto estágio aqui. Qual que é o quarto estágio que você precisa verificar? Quando estão atuando as forças de proteção no tempo infinito e os carregamentos totais que geram o momento fletor. Somados, então, o carregamento de permanente e acidentais ou variáveis. Então, que aí que você tem? A atuação do P infinito aqui, né? Já você considera a diferença de perdas, por isso que aqui está P infinito e o P infinito você consegue encontrá-lo por uma relação entre P0, né, e P infinito. Lembra que a gente mostrou lá a efetividade da força de proteção. Então isso aqui está determinado aqui, isso agora é justamente as tensões causadas pela força de proteção no tempo infinito, mais os momentos causados pelos carregamentos. Mesma ideia que eu mostrei, só que agora aqui não é só momento M0, é momento MG e MQ. Né? Momento causado pelos carregamentos permanentes e carregamentos acidentais. Observem que nesse caso ele mostrou como se isso aqui estivesse atendendo um estado limite de descompressão. Né? Então, por conta do carregamento de compressão na parte superior, você tem um efeito de compressão no topo, né? E lá na base, você tem um efeito de descompressão na seção, né? Essa tensão de tração causada pelo momento atuante é igual à tensão de compressão causada pela atuação da força de proteção no tempo infinito, portanto, aqui atingiu aquilo que nós chamamos de estado limite de descompressão. Tá? Então, isso aqui é a verificação que vocês vão fazer na situação de serviço. Tá? Aqui só está mostrando para vocês que no caso das etapas posteriores da vida da peça, a gente já está usando aqui o P infinito, né? E o P infinito nada mais é do que uma relação daquela efetividade da força de proteção multiplicado pelo P0, tá? Então esse R vai ter um valor aqui menor do que 1, né? E vai multiplicar o P0, isso aqui é seu P infinito.
mesma ideia, tá? Então aqui só estou mostrando para vocês que lá no tempo infinito você pode usar uma relação do seu tempo, do seu P0, tá? Então essa questão das tensões elásticas é o que nós vamos usar agora para determinar ou para ter uma estimativa da força de proteção no tempo infinito. Então vou voltar aqui porque eu tinha pulado. Porque o que nós fazemos para dimensionar em serviço, né? Dimensionar em serviço, depois para verificar em LU outra coisa. Para dimensionar em serviço, muitas vezes nós precisamos atender algumas condições. Para isso é bom a gente ter algumas tensões chamadas de admissíveis. Então você fala assim, não, a minha tensão admissível de compressão no topo, no topo é tanto, de tração no topo é tanto. E a gente utilizando isso, nós conseguimos dimensionar a peça para os vários estágios para o qual ela vai vivenciar durante a vida útil dela. De forma que nós fazemos um projeto de maneira que as tensões admissíveis não sejam ultrapassadas em nenhum dos estágios da vida útil da peça. Tá? Então, aqui eu estou colocando os termos utilizados que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, quando tem essa linha por cima, a gente chama de tensão admissível. Então, ó, tensão de tração admissível no tempo zero, ou na imediata, no momento imediato da transferência da protensão. Tensão de compressão admissível no momento da transferência da protensão para compressão. Tensão de tração admissível no tempo total, ou seja, no tempo onde foi ocorrida todas as perdas. Tensão de compressão admissível quando ocorrida todas as perdas. Então a gente vai ter valores para essas tensões admissíveis que nós vamos comparar com as tensões que estão atuando, que nós vimos agora há pouco como determiná-las, né, pelas tensões elásticas. E a tensão T0 é a tensão que atua na fibra no topo no momento da transferência, a tensão B0 é a tensão que atua na base no momento da transferência, sigma C total é a tensão que atua após todas as perdas no topo e sigma C total, mesma coisa, só que para compressão. E aí você faz mais ou menos com um esquema assim, ó. Você estabelece que na transferência da força de proteção, você tem um limite de tensão de compressão dado pela sua tensão admissível de compressão no tempo zero e um limite de tensão de tração dado pela sua tensão admissível de tração no tempo zero. Da mesma maneira, você diz que tem um limite de tensão de tração na base no tempo zero e também tem um limite de tensão de compressão na base no tempo zero, sigma C barra sigma T de tração barra. Então, as suas tensões elásticas elas podem chegar até nesses limites. Se na transferência a sua tensão elástica não ultrapassou esses limites, quer dizer que você está ok. Né? Ah, professor, mas quais são esses limites? É isso que nós vamos ver daqui a pouco na tabela resumo. O que eu quero dizer para vocês? Aquelas tensões elásticas que nós vimos agora como determinar, elas vão ser colocadas aqui e elas não podem atingir esses valores limites. Né? Por que eu digo que é mais fácil no LS? Porque você está trabalhando com regime elástico. É MC sobre I. É MY sobre I para quem preferir. Não há dificuldade em se determinar dessa forma. É só distribuição elástica de tensão. Tá? Então a gente está numa fase muito mais simples. E aí você limita isso aqui e as coisas vão estar basicamente atendidas. Isso não retira a necessidade de se verificar estado limite último, porque tensões admissíveis não é o critério de segurança básico que nós utilizamos. Estou falando aqui uma forma de você, vamos dizer assim, estimar as tensões e falar, não, as tensões estão dentro de um limite que nós aceitamos em estado limite de serviço. Isso não retira a obrigatoriedade de você verificar o estado limite último depois, né? Que aí vai ser toda aquela análise considerando coeficientes de ponderação, né, para cima e para baixo. Aqui também você vai utilizar os coeficientes de ponderação, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas os coeficientes de ponderação estão no limite de serviço, né? Basicamente são PC1 e PC2, né? Frequentes e quase permanentes. Após todas as perdas ocorridas, você também vai colocar aqui os limites de tração e compressão no topo e na base e verificar quais são as tensões que atuam. Se elas não atingiram as tensões admissíveis, ok, perfeito, seu problema está resolvido. Ok? Depois só verifique o estado limite último. Né? E aqui eu tenho um quadro resumo para essas tensões admissíveis. Né?
A NBR 6118, ela traz lá, eu esqueci o item, né? Mas ela traz em um item alguns valores que você pode tomar como essas tensões admissíveis. Ela fala como você verificar, principalmente imediatamente após a transferência da tensão. Ela limita, por exemplo, a tensão de compressão a 0,7 FCK. Mas aqui eu estou apresentando para vocês um quadro resumo, retirado da apostila do Paulo Bastos, desses valores de tensões admissíveis segundo o ACI, que é o código americano, e segundo o Eurocode, que é o código europeu. Que aí a gente pode utilizar eles como uma referência aí bastante interessante. Tá? Então, por exemplo, na situação imediatamente após a transferência, ele fala que na borda comprimida, você pode adotar o F'-CI, o FCK dos americanos aqui no ACI. Tá? Você pode aceitar uma tensão de compressão de até 60% do FCK. Obviamente que no dia seria o FCKJ daí, né? No dia da transferência, né? E o Eurocode também, 0,6 do FCK no tempo T, né? Que seria o nosso FCKJ, né? E na borda comprimida, nos apoios, 0,7 ele permite. Então no centro, 0,6 e aqui 0,7. Na borda tracionada, ele permite 0,5, 0,25 de raiz de FCI, que seria a raiz da resistência à compressão. E aqui o FCT, que é basicamente o nosso FCTM. Nossa norma NBR é muito parecida com o Eurocode, tá? Muito parecido com o Eurocode. Então aqui você tem limites para aquele sigma linha, para aquelas tensões admissíveis, para todos. Depois vocês dão uma olhada com mais calma aqui. Acho que precisa avançar, que já são 11 e pouco. Vocês dão uma olhada com mais calma nessa tabela, mas aqui vocês têm limites que definem essas tensões admissíveis para concreto nas seções aí que você quer. Tá? Aqui mais alguns limites. Aqui é só continuação daquela mesma tabela, tá, pessoal? Mesma continuação daquela tabela, porque tem umas notas importantes aqui na parte inferior, tá? E aí, eu vou mostrar agora de fato uma maneira de a gente estimar a força de proteção no tempo infinito, né? Esse processo aqui, que eu vou mostrar, é como se você já tivesse basicamente definido a sua seção transversal, definida a posição da proteção, e aí a gente vai verificar para uma seção transversal qual é a força de proteção no tempo infinito que eu vou precisar. Por que no tempo infinito? Porque eu já vou considerar aqui as nossas combinações já para essa situação. Então aqui só estão os termos utilizados, ó, sigma B e sigma T, tensão normal na base, tensão normal no topo. G1 a gente chama de peso próprio. G2, uma carga permanente que possa acontecer, por exemplo, revestimento de piso, alguma coisa. Q1 seria uma carga variável principal e Q2 uma carga variável secundária, caso existisse. E P infinito estimado seria essa força de proteção final estimada. Isso aqui eu já expliquei, então vou pular. Vamos aqui, como que você pode calcular a força de proteção final estimada. Tá. Inicialmente vamos começar pela proteção completa. No caso da proteção completa, ela é, como a gente já sabe, a situação mais rígida, né? Mais rigorosa para os 3 níveis de proteção. Nós temos que encontrar uma força de proteção que atenda aqueles 2 estados limites que ela deve atender. Então, o estado limite que a proteção completa tem que atender é o estado limite de descompressão, considerando combinações frequentes, e o estado limite de formação de fissuras, considerando combinações raras de ações. Vocês vão lembrar que nas combinações frequentes, nós temos uma variável principal multiplicado por um psi1 e as demais variáveis pelo psi2. E no caso das combinações raras, a variável principal está com seu valor característico e as demais variáveis multiplicadas pelo valor do psi1. Então a força de proteção final estimada vai ser a menor dessas duas que nós encontramos. Vamos encontrar uma força de proteção no tempo infinito para estimada, né? Por isso que é esse estimado aqui para a situação A, que é esse estado limite de descompressão, combinação frequente, e uma para a situação B, seria combinação de formação de fissura para a situação rara. E qual que é a força final que nós vamos adotar? Vai ser a menor ou igual aqui. Nossa, isso aqui é um erro grave. A menor ou igual das duas, tá, pessoal? Eu vou até alterar antes de continuar. Espera aí, que meu computador está travando.
Isso aqui é menor ou igual, tá, pessoal? Portanto, né, a gente vai determinar uma força estimada para a situação A, estado limite ELSD, para combinação frequente, e uma força estimada para a situação B, ELSF, com combinação rara, e adota a menor das duas. Como que nós faremos isso? Vamos lá. Primeiramente, ELSD com combinação frequente de ações, proteção completa. A gente vai respeitar o LSD na borda, é essa combinação. Nós vimos ontem isso aqui. As tensões causadas por carregamentos permanentes vão com seus valores característicos. Uma tensão variável considerada como principal vai com seu valor multiplicado por π1 e as demais variáveis vão com seu valor multiplicado por π2. Ainda temos as tensões causadas pela sua força de proteção, certo? Que é o que nós queremos encontrar. Tá? Essa daqui é o que nós vamos encontrar. Que é o que a gente precisa encontrar. Por quê? No estado limite de descompressão, deve acontecer essa situação final. Ele deve estar com tensões na base nulas ou igual a zero. Se você tem a tensão de tração causada por sigma BG1, que é carregamento permanente 1, a mesma coisa para carregamento permanente 2, a mesma coisa para o π1 que multiplica o carregamento variável principal e o carregamento variável, as outras demais variáveis para o π2, você tem todas as trações causadas na base. O que você precisa? Que a sua força de proteção tenha uma compressão na base igual à soma desses fatores, que é o que eu fiz aqui já. Tá? Já fiz isso aqui, já isolei, né? A sua tensão de proteção na base vai ser igual a menos P infinito A mais P infinito EP, que é o momento de proteção, dividido por WB. Tá? E a gente encontra aqui o P infinito. Então, utilizando essa forma aqui, nós conseguimos encontrar esse valor aqui. A tensão limite de compressão total aqui em cima, ela deve respeitar as tensões admissíveis que nós conversamos lá. Aí você pode ir naquela tabela e verificar. Eu falei adotar um valor entre 0,5 e 6, mas pode ser até 0,7 em algumas situações, principalmente se você estiver falando da região de apoio, tá bom? Então, tudo isso aqui nós já sabemos como calcular. Como é que se calcula o momento aqui? MC sobre I, ou MY sobre I. MY sobre I, MY sobre I, MY sobre I. E a tensão causada pela força de proteção é a soma, né, do momento de proteção mais a própria força de proteção causando compressão na seção transversal. Tá? E aqui você isola e encontra a sua força, a sua tensão de proteção. Esse sigma B é esse valor que você tem aqui, que nada mais é do que a soma disso aqui todos. E a sua P infinita aqui fica aqui isolada e você consegue encontrar o valor, né, de P infinito, nesse caso aqui para a situação A. Tá? Você tem que fazer o mesmo procedimento para a combinação rara com o estado limite de fissuração. Né? Na combinação rara, a grande diferença é que sua variável principal ela está aqui com o valor característico dela e as demais variáveis com o valor de π1. Então, o que muda é a distribuição de tensões causada pelos carregamentos aqui. Tá? Então, aqui a variável, as permanentes com valor de característicos, a variável principal com valor também característico e as demais variáveis com valor multiplicado por π1. A sua tensão na base, aqui é o estado limite de formação de fissuras. No estado limite de formação de fissuras, você permite que a tensão na base alcance a resistência à tração do seu concreto, que é dada por esse valor aqui, ó, depende do tipo de seção. Seção T, I ou T invertido, ou seção retangular. Tá? Na seção retangular, o mais comum, vamos dizer assim, vai ser 1,5 vezes 0,7 vezes 0,3, que multiplica FCK elevado a 2/3. Então, nesse caso, a sua tensão aqui não precisa ser igual a zero, ela pode ser igual a sigma BS, que seria essa tensão de tração resistente do concreto. Bom, estado limite de formação de fissura, você permite que tenha uma tração até abrir a fissura. Quando quebra a fissura? Quando alcança a resistência à tração do concreto, que é dada por essas três
contas aqui vai depender do tipo de seção que você está trabalhando. T invertido ou I ou retangular. Ok? Então isso aqui é para proteção completa. Olha como... Vê que não é difícil. Você vai precisar basicamente determinar as tensões elásticas causadas pelos seus carregamentos, fazer as combinações para elas e determinar qual é a tensão que você vai precisar ter causada pela sua proteção. Depois você encontra, de fato, a sua força de proteção no tempo infinito. No caso aqui, a sua força de proteção para combinações completas vai ser a menor entre a A e a B. A A causada pelo LSD, combinação frequente, a B causada pelo LSF, causada pelas combinações raras. Fechou. Procedimento totalmente igual no caso da proteção limitada. A grande diferença agora é que você vai trabalhar com estado limite de descompressão para combinações quase permanentes e estado limite de formação de fissura para combinações frequentes. A ideia é a mesma, aqui também está maior ou igual, mas é menor ou igual, eu corrijo antes de mandar. Então é o mesmo procedimento de dimensionamento. Tá? E aí você determina a sua força no tempo infinito. Você vem aqui, faz o mesmo procedimento. Ó. A única questão aqui é que no LSD, descompressão, ou seja, quando a sua tensão na base tem que ser igual a zero, você vai usar a combinação quase permanente, por causa da proteção limitada. Portanto, aqui é Ψ2, né, na variável principal, e as demais variáveis também para o Ψ2. Tá? Na borda inferior aqui, né? E na combinação frequente, você está verificando o estado limite de formação de fissuras. Portanto, a tensão na base pode chegar até a resistência à tração do seu concreto. Então, a tensão na base pode chegar a esse valor aqui. Ó. Tá? E como que você encontra a sua força de proteção no tempo infinito? Dessa maneira aqui. Então, vejam que não é difícil, né? Só também tem que verificar aqui em cima, né? Sempre verifique essa compressão aqui não ultrapassou a tensão admissível à compressão que você tem. Então vejam que não é difícil, né? Você basicamente vai dizer para você falar assim, eu vou determinar a distribuição de tensões elásticas causada pelos meus momentos, causada pelas minhas carregamentos permanentes, variáveis, enfim. Vou determinar qual seria a tensão máxima que eu possa atingir numa fibra, por exemplo, na fibra inferior. Pode ser, se for estado limite de descompressão, a tensão é zero. E se for estado limite de formação de fissura, a tensão é FCT, que é a resistência à tração do concreto, que está aqui determinada. E você diz que a sua tensão causada pela sua proteção tem que ser igual a isso. Depois você isola seu tempo infinito aqui e calcula. Tá? Então não tem muito segredo, né? Vocês podem falar, não, professor, será que é assim? Isso aqui é uma noção para você determinar a sua força P infinito. Sim, você determina a sua força no tempo infinito. Depois você precisa calcular as perdas, né, para determinar o seu P0. Tá bom? Isso aqui é um procedimento válido, né, obviamente, para você verificar, né, uma seção definida já. Né? E aí você calcula a sua força no tempo infinito, determina a sua força P0 e P0 através das perdas, né? No caso vai ter que determinar também seu PI, que é a força que vai ser aplicada no cabo, e assim você calcula. Ah, professor, mas será que faz isso aí? Esses dias eu fiz um trabalho que eu verifiquei dessa maneira, uma espécie de pré-dimensionamento, né? Eu fiz dessa maneira. Ainda teria a situação da proteção parcial, né? A proteção parcial, ela permite a abertura de fissuras. Então você não teria como verificar pelas tensões elásticas simplesmente. Nós teríamos que fazer uma análise não linear. Mas aí a gente pode ser um pouquinho rigoroso com a proteção parcial e, em vez de considerar o LSW, que é o estado limite de abertura de fissura até 0,2 milímetro, a gente considera o LSD, que é o estado limite de descompressão. Entretanto, nós somos um pouco mais brandos daí com a combinação a ser utilizada. Porque a NBR 6118 fala assim, verifica o LSW para combinações frequentes. Então o que nós fazemos? Verifica o LSD na combinação quase permanente, que é um pouco mais branda. Né? Então a gente acaba sendo... E aí você consegue usar esse mesmo procedimento para determinar a sua força de proteção no tempo infinito. Tá bom?
E aí você consegue determinar a sua força de proteção no tempo infinito. Então essa é uma maneira, um procedimento de você estimar a força de proteção que você vai ter que ter lá no tempo infinito, e aí depois você faz um procedimento para determinar qual que é a força inicial, né? Definida aí a força de proteção final, a força de estiramento na armadura também pode ser estimada, obviamente, né? A diferença entre as duas forças basicamente vai ser as perdas que você vai ter acontecendo. Ainda numa fase estimativa, você pode, vamos dizer assim, arbitrar algumas perdas. Segundo o professor, esqueci, João Bento Anai, João Bento Anai, se eu não me engano, tem uma postura de concreto protendido muito legal dele. Ele diz que essas perdas de proteção vão variar entre 20% e 30%. Então você pode arbitrar uma perda de proteção aí de, vamos supor, 20%, e aí você calcula qual é a sua força no tempo inicial estimada. Obviamente que isso aqui é estimativa, senão no processo certo você vai ter que calcular todas as perdas dentro daquele procedimento que nós conversamos mais cedo, né? E aí fica tudo fácil, né? Calculada a força inicial estimada, você consegue calcular a área de proteção que você vai ter, também estimada nesse caso, que nada mais é do que a força de proteção dividido pela tensão limite a ser aplicada na operação de estiramento. Então, é 130 kN por centímetro quadrado, foi o que nós encontramos ontem. Então, a força de proteção é de 130 kN. Então, a tensão limite é 130 kN por centímetro quadrado. Qual que é a área? 1 centímetro quadrado, né? Um exemplo. Com tabelas de fabricante, você calcula a quantidade de elementos, né? Então, você está usando fio ou cordoalha, qual que é? É a área estimada dividido pela área de cada elemento. Vou usar fio de 4 milímetros. 4 milímetros ele tem 0,12 centímetros quadrados. Eu preciso de 1 centímetro quadrado. Divide 1 centímetro quadrado por 0,12, você vai ter lá um total aí, sei lá, de 6, 7, não dá mais, né? Uns 8 aí, acho que é 8 cordoalhas, né? E aí você calcula a sua força efetiva, naturalmente, como sendo a área que você determinou, 6 vai dar, vamos colocar aqui. Eu estou com a calculadora aberta, estou fazendo conta de cabeça, né? Então, 1 centímetro quadrado dividido por 0,126, que é a área de um fio de 4 milímetros, dá 7,93. Naturalmente, você não vai usar 7,93 fios, você vai ter que usar 8. Então, a força de proteção você vai usar para 8 fios, né? Então, qual que é 8 vezes 0,126? A área, de fato, é 1,008 centímetros quadrados, né? Então, a força efetiva de proteção vai ser essa área que multiplica a sua tensão de proteção limite que nós vimos a ser aplicada durante a operação de estiramento. Então, esse é o procedimento a ser utilizado para determinar a força de proteção no tempo infinito, né? Você limita, baseado nos estados limites que nós já definimos em função de proteção limitada, completa ou parcial, limita a tensão que pode chegar, dada o limite da tensão, você vai lá, aplica os carregamentos, enfim, você já tem que conhecer os carregamentos, portanto, né? E calcula qual é a tensão de proteção que você vai ter que ter. Pela tensão de proteção, você consegue isolar a força de proteção e calcular a força de proteção no tempo infinito. Qual que é a grande facilidade disso tudo? Nós fazemos isso em regime elástico, né? Nós fazemos isso em regime elástico. Portanto, isso facilita, né? E você só calcula distribuição de tensões em regime elástico, fica tudo muito mais fácil, né? A questão difícil de determinar tensões é quando você não está em regime elástico. Agora, em regime elástico as coisas ficam um pouco mais simples. Então essa é a ideia do procedimento a ser feito aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar um negócio para vocês, só um minutinho. Esse aqui, ó, é um cálculo que eu fiz recentemente aí numa consultoria, fazendo justamente isso, né? Eu verificava a proteção em função das tensões, né? Bem simples, uma planilha que eu fiz aqui para resolver esse problema. Não sei se vocês estão vendo aí, acho que sim. O
que eu fazia, calculava as tensões no topo e na base, né? Então eu calculava, exatamente isso que eu mostrei para vocês agora. Calculava a tensão, peraí, só para vocês verem melhor aqui. Calculava a tensão na base causada pelo carregamento permanente. A tensão na base causada pelo carregamento permanente, segundo o carregamento permanente, por exemplo, outros carregamentos. Uma variável principal, uma variável secundária. E no topo, eu verificava qual era a força de proteção que eu tinha que ter para gerar uma tensão que fosse somada, que, por exemplo, atingisse o estado limite de descompressão. Então eu colocava limites aqui, combinações raras, frequentes, fazia a soma delas aqui. Então, por exemplo, pelas combinações, nas combinações raras, nesse caso, eu teria uma tensão de 0,063 kN por centímetro quadrado na base. Na quase permanente, 1,06. E aí eu colocava aqui, qual que é o limite? E aí verificava. Então eu fiz isso aqui para uma série de sessões. Tem várias sessões aqui que eu fiz aí para esse problema aqui. Né? E fez o trabalho. Não sei se eu coloquei aqui. Então fazer essa verificação dessa maneira e determinava se a situação estava ok. Mas nesse caso aqui eu já tinha força de proteção definida, né? Todas as forças de proteção estavam definidas e assim eu consegui. Então, da mesma maneira, é você verificar as tensões que estão acontecendo. Resistência dos materiais pura. Né? E aí depois, naturalmente, eu fazia verificação do estado limite último, tá? Aqui embaixo. Não que eu não usava, fazia verificação do estado limite último também. Tá? Não podia deixar de fazer, né? Calculava o momento resistente último na sessão, o momento solicitante, se tivesse ok, beleza. E isso aí, deixa eu ver se eu acho aqui, isso foi feito recentemente para produzir uma tabela de pré-dimensionamento. Só um minuto, que eu vou mostrar aqui. De vigotas protendidas. Então, usando esse mesmo procedimento que eu mostrei para vocês agora, você consegue fazer aquilo ali. Acho que está aqui. É difícil achar, tem tanto arquivo aqui que a gente vai perdendo a mão. A ideia final era produzir, basicamente, né? Então, era um sistema de... Perdoe meu computador aí, ele está sofrido nos últimos dias. Era produzir um sistema de... Era uma vigota como essa daqui, né? Que ela tinha três condições, né? Uma com 3 fios, outra com 5 fios, outra com 7 fios. Né? Então, uma vigota similar a essa. Né? E aí a ideia era produzir tabelas assim, né? Tabelas que relacionassem a carga com o vão. E eu fiz aqui daquela maneira com Excel, sem precisar de nada, nenhum programinha, só com Excel, verificando tensões na base, tensão no topo, você resolve o problema. Tá? Então é esse procedimento, e é isso que vai ficar como uma tarefa aí para vocês, um trabalhinho, né? uma lista de exercícios aí, para vocês praticarem esse procedimento aí. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta sobre esse processo? Alguém não entendeu? Cansado, eu sei que todos estão. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tô achando que o povo já foi almoçar. Acho que é isso então, professor. É muita coisa para assimilar, são aulas bem corridas, né? Então é bastante coisa para assimilar. A pessoa, a hora que for fazer os exercícios, vou tirar dúvidas com você. Eu sei que eu vou, com certeza. Certeza. Realmente, é muita coisa para assimilar. E aí tem a vantagem e desvantagem, né? Tem a desvantagem da gente estar nesse processo de aula remota, mas também tem a vantagem de ter gravado, né, aquilo que está falado, então depois você pode rever e tentar assimilar depois num vídeo, né? Lógico que na aula a coisa é muito melhor, a gente faz no quadro, faz junto, né? Mas aqui exige essa necessidade. Mas é isso. Então vamos finalizar. Eu vou colocar a lista de exercícios, pessoal. Acho que amanhã. Eu não consegui finalizar ainda. Vou tentar finalizar hoje, agora na parte da tarde. E também vou colocar lá uma avaliação para vocês. A lista de exercícios é só um exercício, tá? Vai ser até mais simples do que aquela primeira, foi mais completa aquela lá, né? Agora vai ser um exercício só de uma verificação de uma seção transversal que eu vou colocar lá. Vocês vão ver que é um procedimento parecido com isso que eu mostrei aqui na aula.
não é nada muito absurdo, calcula a tensão na base, tensão no topo, dá para fazer na mão, e aí fazer e me mandar, né? Lembrando que a gente tem que ter uma avaliação, então eu vou fazer uma avaliação puramente teórica, né? Que vai valer uma parte da nota, lembrem-se lá das notas que nós fizemos, uma avaliação que vale 6 pontos e as duas listas valendo 2 pontos cada uma. Não vou entrar no mérito da correção da lista, tá? Fez, eu já vou considerar 2 pontos. Aqui eu acho que o mais importante numa pós-graduação é que vocês pratiquem, que vocês façam. Aí a avaliação eu vou fazer por meio do Google Forms, tá? Aí eu faço um formulário, deixo disponível lá uma semana para vocês, você pode acessar qualquer dia e fazer. E responder questões teóricas que vão estar dentro desse conteúdo que eu já coloquei praticamente inteiro no Classroom. Faltam só esses últimos dois que nós finalizamos agora. E assim que os vídeos, tudo estiver prontinho, eu vou colocando no Classroom. Ok? Mais alguma Professor, pergunta? fazer só 2 pedidos aqui rapidinho. Certo. O primeiro é que o professor coloque o link do Classroom no grupo ali do WhatsApp, eu ia agradecer muito, até porque eu perdi o link da última aula nossa. Tá. E o segundo, eu mandei a lista resolvida para o professor da última vez, e talvez o professor não tenha visto, coloquei num cantinho do e-mail. Se possível, o professor responder com alguma correção Tá. que possa ser feita, até porque isso aí eu vou utilizar futuramente como para dimensionamentos e tal. Então, se o professor puder dar uma resposta, eu agradeço muito. Ok. Beleza. Mais alguma questão? Bom, é isso. Eu vou finalizar a gravação então, pessoal. Até amanhã eu coloco lá no Classroom o restante desse conteúdo, a avaliação com uma semana para vocês fazerem e a lista de exercícios também com uma semana para vocês entregarem, né? Depois vocês me entregarem, aí eu vou finalizar aí esse processo de cálculo-correção, né? E aí solto a nota aí com uma ou 2 semanas depois que vocês me enviarem. Quanto a eu vou corrigir aí, Gabriel, depois te envio um feedback, né? Mas como eu disse, entregou, eu já vou considerar que tem a nota, né? Eu acho que numa pós-graduação o interesse já não é mais ficar verificando a sua nota, não. A verificação aqui é mais relacionada a tentar, é vocês que tem que buscar fazer, né? Quem fez com empenho, com vontade, com certeza aprendeu e absorveu as coisas. Essa é a ideia na pós-graduação, né? Aquela coisa da graduação, aquela coisa chata que nós temos que ficar em cima do aluno, né? Então é isso, pessoal. Eu desejo aí para todo mundo um bom resto de domingo, um bom almoço aí para todo mundo. Espero que tenham sido um final de semana aí que vocês conseguiram absorver alguma coisa. É muito conteúdo, né? Bastante coisa. Realmente é difícil, não dá para aprofundar uma disciplina de 30 horas. Isso aqui teria que ser uma disciplina, para mim, na minha opinião, de 45 para pré-moldado, outros 45 para protendido, né? Para você conseguir ver com bastante precisão. Mas é isso aí, né? Nós conseguimos, acho que dar uma boa visão geral, um panorama geral sobre esses dois conteúdos para vocês, tá bom? Então valeu, meus amigos. Fiquem com bom almoço para todo mundo aí, bom resto de domingo. Valeu. Bom Valeu, almoço, professor. Até mais. professor. Valeu. Sucesso. Valeu, até mais.